concepção é o momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então é quando o espermatozoide entra dentro do óvulo e existe uma mistura da carga genética da mãe com a carga genética do pai. Esse ovo fecundado vai se transformar num zigoto, esse zigoto numa mórula e a mórula no embrião propriamente dito, que vai até 12 semanas. É nesse momento em que as malformações genéticas elas vão se evidenciar e é quando vai acontecer também o maior risco de acontecer o aborto. Geralmente, quando o aborto não acontece na gravidez até 12, 14 semanas, dificilmente ele vai acontecer num período após esse momento. O que se faz para evitar diminuir o risco das malformações é o uso de ácido fólico. Ácido fólico é uma substância, uma vitamina, que a mulher deveria começar a tomar já antes de engravidar. E o ácido fólico ele é mantido como tratamento até 12 semanas. Depois de 12 semanas, como já não existe mais a vida embrionária, passa a existir a vida fetal, nesse momento não existe mais o risco de malformação. Não existe uma contraindicação de usar, mas o ácido fólico sozinho não tem mais uma necessidade. Com relação às mulheres expostas ao fumo, drogas e álcool durante a gestação, elas logicamente podem ter algum efeito deletério na gravidez. O sistema nervoso central ele é formado principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez. O cigarro ele também pode fazer uma coisa chamada retardo de crescimento, ou seja, a criança ela chega no final da gravidez com um peso menor do que ela poderia ter se a mãe não fumasse ou se não fosse uma fumante passiva. As drogas, dependendo do tipo de droga, ela pode ter alguns efeitos. Geralmente drogas como cocaína, como heroína, elas são drogas estimulantes, então o bebê ele pode ter distúrbios de sono logo já no início, logo depois do nascimento. O álcool, a gente sempre dá a orientação de não procurar não ingerir álcool durante a gravidez. O álcool ele vai trazer principalmente problemas no fígado, tanto para a mãe quanto para o bebê. Existe um termo hoje que se chama gestação de maior risco, que são justamente aquelas mulheres que já têm alguma doença e que engravidam junto com essa doença. Ou seja, são mulheres que têm diabetes, que têm hipertensão e acabam ficando grávidas. Então, durante a gravidez, existe uma necessidade de um acompanhamento mais de perto, às vezes quinzenal, às vezes até semanal, nessas mulheres, e algumas mulheres elas desenvolvem diabetes durante a gravidez. Essas mulheres que desenvolvem diabetes durante a gravidez são mulheres que têm um risco maior de desenvolver diabetes após os 40 anos de idade. Acontece a mesma coisa nas mulheres que desenvolvem hipertensão durante a gravidez, que se chama doença hipertensífica específica da gestação. Então, tem mulheres que desenvolvem tanto o diabetes quanto a hipertensão somente durante a gravidez. Então, nesse período, elas são acompanhadas e depois da gravidez, elas saem de alta do ponto de vista de controle do diabetes e da hipertensão. Porém, elas devem ficar sempre prestando atenção, porque no futuro são mulheres que têm um risco maior de desenvolver essas doenças.